Olá, senhores, olá, senhoras, pessoas bonitas e pessoas não tão bonitas assim. Eis que quem vos fala aqui é o professor Rony dos Santos, da Escola Estadual Araci Zebral Teixeira, e professora Maria Regina. Estamos aqui para mais uma aula de Sociologia para o segundo ano. Iniciaremos agora o nosso segundo bimestre, entrando na nossa casa aí ou pelo celular ou pelo computador. Enquanto estamos passando por essa pandemia terrível, será assim que eu chegarei à sua casa, né? Será assim que eu fornecerei o nosso conteúdo, batendo o pé na porta, pelo seu celular, pelo seu computador, mas fazendo o conteúdo chegar. Beleza, galerinha? O que a gente tem para isso é hoje. Então vamos fazer da melhor maneira possível, vamos encaminhar aí os nossos afazeres. Beleza, pessoal? Sempre obedecendo a nossa ordem aqui. Se estamos no segundo bimestre para o segundo ano, o conteúdo da qual nos é designado lá pelo currículo paulista é a seguinte indagação: qual a importância da cultura na nossa vida social, né? Basicamente falaremos sobre indústria cultural e comunicação de massa. Tentaremos entender aí o que significa isso dentro da cultura, né? Falamos de cultura no terceiro e quarto bimestre do primeiro ano. Só que falamos de cultura, mas no sentido simbólico. Qual era o campo simbólico da cultura e como ela se manifestava aí, né? Vimos aí as questões mais antropológicas, voltado mais para um prisma antropológico. Agora a coisa mais dentro da sociologia mesmo. E aí a gente vai ver então, né, a cultura não só no seu sentido simbólico, não só no seu campo simbólico, mas também no seu campo prático, como essa cultura, né, ou os objetos da cultura, ela permeia as nossas vidas, né, como ela chega à nossa vida, ao nosso cotidiano, dentro da nossa casa. O que a gente vai querer entender é isso, dentro dessas 4 aulas, essa é a primeira hoje, como essa cultura, ou os objetos dessa cultura, elas vai entrando, vai invadindo a nossa vida e vai dando sentido a ela. Beleza, galera? Para começar, a gente tem que entender aqui que cultura de massa, sobretudo, essa indústria, a gente não está falando de nada monstruoso, não. Para você que está assustado, não fica assustado. Não está falando nada monstruoso. A gente está falando de cultura pop. A gente está falando dessas coisas que a gente consome cotidianamente, desse entretenimento imaterial que a gente consome cotidianamente. Estamos falando dessas coisas. E aí a gente vai tentar entender como a indústria cultural realiza a massificação disso. Nosso objetivo aqui é esse. Mas para isso, para poder entender essa parte, a gente tem que ter um primeiro ponto aqui, né? E essa é a primeira parte da nossa aula. Tentar entender um certo contexto histórico de como surge essa indústria cultural, a princípio qual o ensejo, não, da onde ela vem, né? É necessário dizer que é impossível falar de indústria cultural e comunicação de massa sem falar de capitalismo. É necessário falar de capitalismo e como o capitalismo surge. Farei uma breve digressão, darei uma definição e aí a gente vai seguindo para poder entender aí como é que surge essa indústria. Se a gente for definir capitalismo no seu termo, é sistema econômico baseado na legitimidade de bens privados, né, e na irrestrita liberdade do comércio e indústria, com o princípio de objetivo de adquirir lucro. Isso é capitalismo, né? Definição aqui que a gente tem aqui na nossa querida internet, né? Mas é um pouco só para você não ficar perdido. E dentro dessa definição que eu dei para vocês, pega a origem do capitalismo ali no século XVII, ou da primeira revolução industrial. O que você tem ali? Você tem máquina a vapor, você tem vários bens sendo produzidos, você tem a fábrica sobretudo, né? Você tem uma aceleração da produção, né? E aí você tem uma segunda revolução industrial com o petróleo, né? O plástico e tal, você tem outras montagens, né? E, cara, a indústria ela vai se caracterizar exatamente isso, pela produção massiva de bens. A indústria ela é isso, ela é a produção massiva de bens, muito diferente de tempos anteriores, né, por exemplo na Idade Média, onde a coisa era feita pelo artesão ali. A indústria não, a indústria ela produz de forma massiva, e à medida em que a indústria ela produz de forma massiva, ela vai se basear muito, né, dentro dessa lógica capitalista, na ideia da oferta e procura, né? Eu tenho que produzir bastante para poder vender barato, né? E eu tenho que produzir algo que seja consumível, que todos queiram, né? E se todos querem aquilo que é bastante, eu vou conseguir vender para muita gente num preço muito baixo e vou obter meu lucro. A ideia do capitalismo é essa. E a indústria ela faz isso de forma muito perfeita. E a indústria ela atravessa o século XVII, XVIII, ela se estrutura e chega no século XIX, ela chega no seu ápice. Ela chega lá no seu alto. E quando ela chega no ápice, cara, para onde ela vai?
cara, se não o declínio. Só que assim, você tem o advento do capitalismo. O capitalismo não pode morrer, o capitalismo ele se reinventa nos seus ciclos, né? Essa é uma coisa que a gente tem na sociologia, de entender o capitalismo como uma espécie de, o tempo inteiro, quando ela começa a entrar em crise, né, ela vai se refazer dentro do seu ciclo de reinvenção aí. E aí, é nesse momento do século XIX para o século XX em que a indústria de bens materiais ela começa a encontrar ali já o seu ápice, ela começa a encontrar o seu esgotamento, né? Que a gente começa a ter outras coisas que vai dar uma espécie de fôlego para o capitalismo, né? Percebam que mais ou menos do século XIX para o século XX é que é inventado, por exemplo, o rádio. Né, lá no início do século XX, é inventado o cinema. O jornal já existia, mas ele começa a ser produzido de forma massiva. Né, as pessoas começam a ir à escola, frequentar a escola, são alfabetizadas, elas começam a ler. Né, você tem a comunicação aí sendo massificada. Né, e aí, nesse sentido de que algumas coisas começam a pensar melhor, começam a dar mais fôlego aí para esse capitalismo na produção de bens, o capitalismo vai olhar e falar, olha, não dá para produzir só bens materiais, a gente pode produzir bens imateriais também. O cinema está aí, o rádio está aí, a literatura está aí, a obra de arte está aí para a gente poder fazer isso. Produzir essas coisas em larga escala também, né? Podemos produzir essas coisas em larga escala. Portanto, para a gente poder pensar a indústria cultural e a comunicação de massa e como ela surge, é necessário pensar que esse capitalismo, a princípio, ele vem lá de trás do século XIX, ele passa por 3 revoluções, por 3 reinvenções, e aí ele encontra no início do século XX não só o seu limite de produção de bens, mas ele encontra uma saída para a produção de bens imateriais, ou produção de entretenimento. É isso que o capitalismo vai fazer, vai pensar a produção massiva de entretenimento, né? Você tem o cinema, você tem as artes, você tem uma série de coisas aí que vai ser possível. A música, né? Ela é um lugar aí que a gente tem que é para produção também, né? Pensando isso, pessoal, colocando disso, então a gente vai ter que fazer um outro ponto, ir para um outro ponto. A gente fez aí a questão do ponto histórico, né, de como é que vai surgir aí mais ou menos o capitalismo. Então a gente vai ter que entender então da onde é que surge o termo indústria cultural, né? Porque ele não nasceu com o capitalismo. Foi alguém que teve que pensar o capitalismo e aí olhou e falou, olha, o nome disso que está acontecendo agora, né, se chama indústria cultural. E o nome desses 2 sujeitos, né, são 2 sujeitos que vão pensar isso, né, que vai pensar esse nome indústria cultural, vai fazer uma análise sobre essas transformações do final do século XIX para o início do século XX, chama-se Theodor Adorno e Max Horkheim. Esses 2 caras são 2 filósofos e sociólogos, né, sediados, nascidos e produzidos ali na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Eles são chamados de Escola de Frankfurt, eles pertencem à Escola de Frankfurt, o Theodor Adorno e o Max Horkheim, né? E assim, como filósofo, eles vão produzir uma análise sobre de como apareceu essa indústria cultural. E aí, para isso, a gente tem que pegar as matizes teóricas da qual esses caras estão se debruçando para poder pensar isso. E aí a gente tem 2 caras aqui que são extremamente importantes, que fornecem material para esses caras pensarem isso, né? O primeiro é o filósofo Karl Marx, o filósofo alemão Karl Marx, e o outro é o sociólogo Max Weber. O Karl Marx, ele pensa, né, para quem já pegou alguma coisa do Marx aí, né, só fazendo um cenário aí para a gente poder entender. O Karl Marx, ele pensa a sociedade em termos de superestrutura, que seriam as ideias da sociedade, ou seja, educação, literatura, direito, ideologia, uma série de coisas, uma série de ideias que uma sociedade produz, né? E a infraestrutura, que são os meios de produção. No caso, para o Marx, a superestrutura ela sempre vai refletir a infraestrutura, ou seja, os meios de produção. E aí, quem detém os meios de produção também produzirá as ideias de uma sociedade, que no nosso caso, numa sociedade moderna capitalista, é a burguesia. O que ele vai dizer é isso, né? Guardem isso que eu estou falando para vocês. O segundo cara aqui, o Max Weber, ele vai colocar uma outra coisa que é um tanto quanto genial também, que é tão importante quanto. Ele vai falar sobre racionalização na obra dele. Né? Ele vai falar, olha, a sociedade capitalista ela é permeada por uma coisa chamada racionalização. Ou seja, todos os fins passam por um meio. Ou sendo um pouco mais objetivo aqui.
As ações sempre se baseiam na eficiência do cálculo. Pode ser teleológica também, mas é no caso religioso. Mas no caso do capitalismo, da produção capitalista, ela vai se basear na eficiência do cálculo. Ou seja, tudo que uma indústria quer fazer, ela produz. Pega a bolsa de valores, cara. Você acha que aqueles caras jogam dinheiro fora? Aqueles caras, quando fazem investimentos, eles pegam exatamente os números matemáticos e tentam entender como é que está funcionando aquilo. Um exemplo mais claro do que esse agora. Pega o controle aí dos nossos isolamentos sociais. Todos os números que eles fazem para poder pensar o isolamento social, né, e aí testes, mais testes da populacional e tudo, cara, são sempre baseados em modelos matemáticos, que é algo mais eficiente em termos de cálculo do que a matemática. Eles tentam entender, né, semana a semana, quantas pessoas estarão doentes, sempre prevendo o futuro. Cara, isso é eficiência do cálculo. Isso é o que o Max Weber chamou de racionalização. Você tenta prever, fazer uma previsão, para não perder mão, não deixar as coisas fugir de controle. E aí, tendo esses dois autores em mão, né, o Theodor Adorno e o Max Horkheim, eles vão entender que o capitalismo está passando por uma nova fase, né? De que a infraestrutura é importante, sim, para a sociedade, essa infraestrutura. Entretanto, o papel da superestrutura é tão importante quanto o da infraestrutura. Por quê? Porque aquilo que era superestrutura, que já era racionalizado, e talvez o Karl Marx não tenha dado tanta importância, o Max Weber ele vai fazer uma análise sobre esse prisma. O Adorno e o Horkheim, eles vão olhar para isso com um pouco mais de cuidado e vai perceber que a superestrutura, ela também é um bem do capitalismo. Ela não é só um reflexo da infraestrutura, mas ela também produz a nossa vida material. Ela também faz parte desses meios de produção. Ela também é algo que está sendo produzido aí, né? Ela é algo que está sendo permeado nas nossas vidas e ela tem uma função tão clara quanto tem os meios de produção. Galera, do que estamos falando aqui? Do que estamos sendo claro, para poder ser mais claro? A gente está falando da padronização. Se na produção dos bens materiais a gente tem uma padronização desse produto que a fábrica produz, que a indústria produz, quando a gente começa a falar de indústria cultural, o que eu estou falando para você é, cara, a indústria, ela produz entretenimento, ela produz cultura. A música que você ouve em casa, ela foi pensada, né? A música, o cinema que você assiste, ela é pensado desde a pipoquinha que você pega lá no coisa e entra, senta na cadeira. A cadeira que você senta, ela é pensada, ela te deixa mais confortável para você assistir o filme. O filme, ele é pensado, prestem atenção, já parou para pensar por que os diálogos, ele tem um volume maior do que as músicas? Porque é a música que nos causa, nos dá a sensação. É a música que nos traz a emoção, que nos faz ligar o filme. E aí você pega o filme, a cada 5 minutos, aquele grande filme de ação, a cada 5 minutos, ele tem aquela cena forte pra gente poder acordar e se ligar. E aí tem uma música que explode lá no alto e você presta atenção. E aí já tem um mocinho brigando com a mocinha. E aí você tem uma série de coisas acontecendo, né? E a música vem bem alta no seu ouvido, você acorda e fica prestando atenção. E aí quando vem o diálogo é baixinho. Por quê? Porque você tá prestando atenção. Aí você quer ouvir o diálogo, pra você poder acompanhar a racionalização do filme, né? Para você entender. E geralmente, se você prestar muito bem atenção, o diálogo ele serve para quê? Na verdade, é sempre o personagem explicando o que está acontecendo, né? O diálogo ele nunca é um diálogo perdido, né? Ele não é qualquer diálogo. No fundo, ele está te explicando o que está acontecendo no filme. Ou seja, esse filme ele é pensado por uma produção grandiosa de cinema hollywoodiano, né? Para você poder sentar e assistir, gastar seu bilhete lá. Isso é uma indústria, é o que a gente chama de indústria. A música que chega na sua casa, a mesma coisa, né? A música que você ouve. Ela é pensada. Você pega lá os autores sertanejos, eles ficam o dia inteiro lá tocando música, fazendo composição, 5, 6 composições por dia, né? Até chegar numa música ali que, olha, essa música é boa, essa música acho que passa. Aí chega na gravadora. A gravadora, ela vai olhar, ó, já recebeu 15, 20 músicas hoje. A gravadora vai olhar, ó, essa aqui é boa, essa aqui... Mas assim, é aquela música que geralmente ela tem alguns aspectos que é próprio para poder fazer um hit de verão, por exemplo. Por que eu estou falando tudo isso para vocês aqui sobre essa questão da indústria cultural e comunicação de massa? À medida em que esse entretenimento
ele é possível de venda, né? Ele chega às nossas casas, ele chega aos nossos lares, ele chega aos nossos ouvidos, olhos, boca, nariz, né? De certa forma, ele vai ter o mesmo papel do bem material. Ele é algo passivo de consumo. E aí você vai me perguntar, mas qual é o problema sociológico aqui? Faça uma comparação entre a chamada cultura erudita e a cultura popular. O que é a cultura erudita, senão o resultado de estudos e aplicações acadêmicos? Você pega uma música clássica, o cara que estuda a música clássica, ele estuda. Não é que ele aprendeu a tocar lá dentro de um estúdio e tal, né, e aí ele saiu reproduzindo. Não, ele estuda nota por nota, ele vê qual a composição de música melhor e tal, tudo. A mesma coisa um cara que faz um quadro, né. Supostamente a cultura erudita, ela tem esse valor agregado a ela, né, de ser única, né, a princípio, né. Mas a cultura popular, à medida em que ela é popular e ela precisa ser vendida, ela precisa cair no gosto das pessoas. Portanto, ela vai ter 3 aspectos aí que é fundamental para que ela seja o que é, né? A princípio, a cultura popular, para ela se massificar, um produto da cultura popular, para se massificar, ela vai valorizar apenas os gestos ou aquilo que pode ser massificado dentro da música. Às vezes a gente escuta uma música, a música é toda boa, mas a gente só gosta do refrão, cara, só presta atenção no refrão, porque é o refrão que pega, né? Aquela coisa, né? Eu fiquei doce. Quem não lembra disso, cara? Cara, lembra o último ritmo do verão. Você não lembra o último hit do último verão. A gente não lembra, porque essas músicas, a princípio, elas são feitas para esquecer. Mas tem umas que grudam como chiclete, que dificilmente a gente consegue se desligar dela, né? Um outro aspecto aqui para a gente poder entender aí como essa cultura popular vai se transformar em cultura de massa é o esvaziamento do seu conteúdo original. A gente pega, por exemplo, uma música de raiz, né? Vamos pegar lá o sertanejo raiz, né? Aquela coisa feita raiz lá atrás. Cara, ela expressava muito a vida do campo, muito a vida do sertanejo. Ela expressa isso, a vida do sertanejo. E aí, chega num momento em que isso começa a ser valorizado, o que eles fazem? Eles pegam só o que interessa daquela música, né? Ou às vezes só o hit, ou às vezes só o conteúdo de discurso. Eles vão pegar isso e vão transformar, né? E aí, isso é o que é valorizado. A cultura mesmo, raiz, ela fica lá atrás, esquecida. Veja o samba, cara. O samba, você pega o samba raiz lá da década de 70, né, ou década de 60, mesmo dos anos 20, 30, né, ele é completamente diferente, né. Você pega o samba já na década de 90, ele vai ganhando outros ares, ele vai acompanhado de outros instrumentos que não é o original do samba. Você pega no ano 2000 a mesma coisa. As músicas elas já são mais românticas, né. Você pega, comparar um Cartola com uma música mais recente, né, você vê que o jeito de discursar sobre o amor é outro, não é a mesma coisa, né? Você tem essas diferenças muito grandes aí, né, dentro daquilo que a gente vai chamar. Por quê? Porque é preciso vender uma música que caia no gosto de todos, né? Embora Cartola seja muito bom e fez muito sucesso, o problema é, né, muitos desses autores lá atrás, você pega, por exemplo, o Bezerra da Silva, né? Ele foi um cara, por exemplo, que cara, nem todo mundo gostava, né? Por mais que as músicas fossem boas, e você tem inúmeros sujeitos como ele, que é da geração dele, que se perdeu aí, porque nem tudo que eles faziam era aceito. E aí a gente tem aí um terceiro elemento aqui, né, para problematizar essa questão da indústria cultural e da comunicação de massa, né, que é a ideia de como essa nova indústria, né, ela de certa forma ela também oprime as manifestações culturais legítimas, né. É só a gente pegar o carnaval como exemplo, né. O que é o carnaval de rua lá atrás, lá no início do século? O carnaval é uma coisa que era feita pelas pessoas de forma muito espontânea, né. As pessoas faziam o seu carnaval, pulavam, brincavam, se fantasiavam e não tinha o menor problema, né. Você pega, por exemplo, como foi inventada a comissão de frente, né? A comissão de frente foi inventada por pessoas que usavam terno e gravata, né? Aquela comissão de frente, terno e gravata e tal, tudo. Isso aí é na frente do samba, tocando pela avenida, tal, porque fazia assim isso. E aí, à medida em que isso foi evoluindo, foi crescendo, e o carnaval virou uma grande festa, uma grande indústria, né? Ela vai ficar restrita aos sambódromos, ou seja, ela tem um lugar específico para ela não pode circular em qualquer lugar, esse carnaval que é, a princípio, é uma produção cultural dos negros que estão no Brasil, né, que vieram para o Brasil, e assim, é feita ali aquela festa daquele jeito, né? E aí, cara, é colocado dinheiro, trago artista, ou seja, você tem uma relação
com o capitalismo que é muito grande, ou seja, você tem uma relação com essa estrutura financeira que é muito grande, né? Que não tem como fugir. E aí o carnaval, ele é o que ele era lá atrás? Não, ele já é outra coisa, né? Se é legítimo ou não, não sei, a minha discussão não é essa. A questão o que era lá atrás já não é mais. E a gente fica pensando aí, sem querer ser muito romântico, né? Mas é um pouco isso. A indústria cultural, ela tem essa potencialidade de fazer essas três coisas, de valorizar apenas alguns aspectos que dão certo de uma cultura, ela esvazia o conteúdo original e ao mesmo tempo também ela oprime as manifestações culturais legítimas, né, de raiz da coisa, né? E aí você tem isso dentro do advento do capitalismo, né? Para vender, para poder produzir em massa, em larga escala, assim tal qual são os bens duráveis, os bens materiais, os bens de entretenimento também são produzidos em larga escala. E nisso se dá o que a gente vai chamar de indústria cultural. Na próxima aula a gente vai ver mais a fundo o que é comunicação de massa e como ela se desenvolve. E aí a gente vai tentar ver alguns aspectos aí entre o cinema, a arte e a televisão, como é que isso vai acontecendo. Beleza, galera? Galera, me alonguei aqui, a aula foi grande, mas é isso que a gente tem para dar para vocês, tá bem? Beleza? Galera, beijão, até mais. Tamo aí.